Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus. Para os irmãos que estão aí acompanhando pela live, a paz do Senhor. Bom dia. Um dia muito especial para mim hoje. Não lembro a última vez que subi aqui para ministrar. Tem algum tempo já, né? Tem algum tempinho. Mas vamos lá. Neemias, capítulo 1. Eu mandei, na madrugada estava meditando, aí mandei até uma mensagem para o Fagner, né? Para o pastor Fagner, falei, olha, tá estreito aqui o negócio aqui, hein? Eu precisava de 2 horas só para o primeiro capítulo. 2 horas só para o primeiro capítulo. Aleluia. Livro de Neemias, no capítulo 1. Nós vamos ler todos os versículos, amém? Do 1 até o versículo 11. Eu vou ler aqui, os irmãos vão acompanhar aí. Todos acharam? Quem não achou, estudo bíblico toda sexta-feira, online, pelo Facebook, presencial, amém? Neemias capítulo 1, versículo 1. O tema, na minha Bíblia, diz assim: Neemias ora por Jerusalém. Versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio se acham lá, na província, e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas queimadas. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a sua aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os teus juízos, que ordenastes a Moisés, teus servos. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardastes os meus mandamentos, e cumprides então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e trarei para um lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes, com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que te agradam em temer ao teu nome. Concede-me que seja bem-sucedido hoje no teu servo. Dá-me a mercê diante deste homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei.
Aleluia. Aleluia. Estamos só aqui no capítulo 1. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Quando a semana passada o Fagner veio conversar comigo, falou, olha, domingo que vem, todo o culto vai ser dirigido pelas mães, pelas mulheres. Só precisava arrumar uma mulher também para ministrar. Aí, achei, tá aqui na minha frente de você. Oi? Disfarçando. Linda atitude. E hoje, por ser um dia especial, duplamente especial, Dia das Mães, e o segundo domingo do mês que a gente traz menção, o sacrifício que Jesus fez por nós. Em todo tempo eu queria trazer algo em especial para as mães. Em todo tempo fiquei buscando, fiquei procurando referências, fiquei anotando tantas coisas, mas o Senhor só me levava para o outro caminho. Há 5 anos atrás, o Facebook me fez uma lembrança aqui da primeira palavra que eu ministrei quando eu perdi o meu primeiro bebê. Não sei se alguns irmãos vão lembrar. E aquela palavra dizia que o Senhor quer extrair o melhor de nós. As circunstâncias que nós vivemos, que passamos, porque o Senhor quer extrair o melhor de nós. Porque o Senhor, naquela palavra que eu trouxe há 5 anos atrás, o Senhor me fez lembrar. Ele nos dizia que o Senhor não nos queria uva, mas Ele nos queria o vinho. E o processo da uva para o vinho é um processo dolorido. É amassada a uva até virar ali a essência do vinho. Não sei se algum irmão lembra dessa palavra. O Senhor não nos queria barro. O Senhor nos queria vaso. E o processo do barro para se transformar em vaso também é dolorido. O Senhor não nos queria ali a azeitona, o azeite, a oliva. O Senhor nos queria o azeite. O Senhor quer sempre extrair o melhor de nós para Ele. E o Senhor me fez lembrar dessa palavra aqui de Neemias. O Espírito Santo do Senhor foi trabalhando no meu coração a respeito aqui de Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei. Um homem da mais alta confiança do rei. Todo o alimento, toda a bebida, antes de chegar ao rei, passava por ele. Porque naquela época as conspirações às vezes tentavam envenenar o rei para tomar o seu lugar no reinado. As cidades cresciam, os reinos eram enriquecidos dessa forma. Um vencendo o outro rei, um matando o outro rei. Então tinha essas conspirações no palácio. Só que Neemias, ele é um dos filhos. O seu pai, ele foi levado cativo para a Babilônia. Lembra do rei ali, Nabucodonosor? Todo aquele processo. Por que que a família de Neemias ali tinha sido levado cativo? Neemias não nasceu em Jerusalém, ele nasceu ali dentro do reino. Porque quantas vezes o Senhor deu uma palavra de correção para o povo de Israel? Quantas vezes o Senhor deu uma palavra de orientação? Quantas vezes o Senhor deu uma palavra de exortação? Quantas vezes o Senhor deu um alerta para aquele povo? Se arrependa, se converta, mude seus atos, mude suas atitudes. Porque se você não se arrepender, porque se você não mudar, porque se você não se voltar para mim, Senhor, eu vou espalhar essa nação, eu vou derrubar essa nação, eu vou destruir essa nação. Puxado, irmãos, difícil é ouvir esta palavra. E Neemias não tinha nascido lá em Jerusalém, ele não tinha passado pelo processo ali
de toda aquela destruição, de tudo que foi acontecido ali. Neemias estava no conforto. Ele comia a melhor comida, ele tinha as melhores roupas, ele tinha o melhor aposento no palácio do rei, porque ele era um homem da alta confiança do Senhor. Mas Neemias era um homem segundo o coração de Deus. E esta palavra eu quero trazer para nós. Vou abrir um parêntese aos pais que estão aqui. Será que nós somos uma mãe segundo o coração de Deus? É uma palavra de confronto direto com a minha vida e a sua vida. Diante de todo esse conforto de Neemias lá, chega um dos seus irmãos, e ele vai lá e pergunta: oi, tudo bem? E aí, como que está o pessoal lá de Jerusalém? O pessoal lá que não foi levado no exílio, que não foi levado para o cativeiro, está tudo bem com o pessoal lá? E qual é o relato que ele ouve daquela pessoa? Versículo 3 aqui, ó. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Isso surpreendeu Neemias de uma forma e tomou ali no coração dele de uma forma tão grande. A minha nação, a minha terra, a terra dos meus pais. Eu aqui nesse conforto todo. E ele ouve que estava tudo destruído. Irmãos, Jerusalém estava abaixo. Tudo destruído, templos, casas, os seus muros, as suas portas. Tudo destruído. E Jerusalém fazia parte desse propósito de Deus, em passar por essa situação para que houvesse correção, para que houvesse arrependimento. Deus falou ali através do profeta que 70 anos Jerusalém ficaria sobre cativo, que Deus espalharia o seu povo, mas ele também deu a promessa que ele ia resgatar o seu povo depois desse processo. E agora Neemias é o homem segundo o coração de Deus que vai começar a ser usado por Deus para que o propósito do resgate, da restauração, seja finalmente concluído sobre Jerusalém. Então eu quero dizer para você, para a minha vida, a sua vida, para quem está nos ouvindo aqui, você como pais, como mães. Tem processo que passa na vida dos nossos filhos. Eu vou falar dos nossos, para me incluir junto com você, porque aqui nós somos um corpo só. Então se você sofre, eu sofro. Se você chora, eu choro. Se o seu filho está ali perecendo, eu vou sofrer junto com você. Porque quando Neemias ouviu a situação de Jerusalém, como que ele estava, Neemias não deu de ombro. Tudo bem, não é problema meu. Eu não estava lá. Não. Mas o versículo 4 fala assim: e eu ouvi desta palavra, eu assentei. E o que Neemias fez? Chorou pela situação de Jerusalém, pela situação de destruição de Jerusalém. Ele sentou e ele chorou. Não era responsabilidade dele, ele estava no conforto, ele era um homem segundo ali a confiança do rei, mas ele sentou e chorou em saber a situação da sua nação. Chorei, lamentei por alguns dias. Ele chorou e ele lamentou a situação da sua nação. E depois? Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Estive jejuando e orando. Neemias estava lá em Jerusalém. Ele estava no maior conforto. Mas aquela situação entristeceu o coração dele.
Nós, como igrejas do Senhor, aqui, recebemos às vezes pedidos de oração, recebemos às vezes a comunicação, recebemos às vezes uma situação de uma pessoa, de uma família, de um irmão, de uma irmã, de um filho. Às vezes colocamos lá no grupo de oração, pedindo uma oração, irmãos, ore por fulano, ore por ciclano, ore essa situação. E será, irmãos, que essa situação causa esse confronto, esse aflito no seu coração, sabendo que somos membros do mesmo corpo? Será que dói em mim? Eu que tenho aqui o meu filho, a minha filha na casa do Senhor, mas será que dói em mim ver a mãe e o pai que não tem o seu filho aqui na casa do Senhor? E será que você se confronta e vai ali chorar e lamentar e jejuar e orar a Deus pela vida do outro lá que não é sua responsabilidade? Não era a responsabilidade de Neemias aqui. Ele estava no pós-conflito daquilo que o Senhor tinha feito lá. Ele não estava lá pecando no meio do povo quando o Senhor corrigiu aquele povo. Ele estava pós isso. Mas sabe o que Neemias fala, querido? Sabe como Neemias fala? Ele se coloca na brecha de uma maneira tão tremenda. Ele fala aqui, ó. Vamos ler aqui o versículo 6 rapidinho. Senhor, esteja atento aos meus ouvidos. Esteja atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo. Senhor, hoje eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Neemias não tirou a responsabilidade dele, ele não disse, Senhor, eu vou orar aqui por fulano, por cicrano, que cometeu aquele erro. Vou orar aqui pelo filho da irmã, pelo filho do irmão que cometeu esse erro. Não. Senhor, Neemias aqui, temos cometido pecado contra ti, Senhor. Ouve a minha oração. Então o confronto de hoje como o dia das mães e trazendo menção aquilo que o Senhor fez por nós, que se doou integralmente até a sua última gota de sangue por nós naquela cruz. O Senhor nos chama para esse ministério, para esse propósito, em se doar e ser servos. E aí Neemias, ele vai lá e se coloca a jejum, a hora, e chora pela nação. E será que nós estamos orando, jejuando e chorando pela nossa nação, pela família, pelo outro, pelo próximo, pelo pedido de oração que cai ali, irmãos? A luta da igreja, da casa do Senhor, não é uma luta que se faz sozinha, individual, irmãos. Nós somos um exército, nós somos os soldados, nós somos membros do corpo de Cristo. Não somos individuais, não, queridos. O Senhor precisa de nós nessa brecha, para que haja mudança na minha vida, na vida do meu irmão. E será que nós estamos nos disponibilizando para que isso aconteça, para que esse propósito aconteça? Não importa culpados, não importa erro, não importa falhas, não é isso que o Senhor está questionando de nós aqui. O Senhor está falando, isso está doendo no seu coração, e ver a situação do filho da irmã que não está aqui. E aí Neemias fala, Senhor, nós temos pecado contra ti. Olha, ele fala aqui, ó, no versículo 7. Nós temos procedido de todo mal, somos corruptos, nós estamos guardando o seu mandamento, nós não estamos guardando os seus estatutos, nós não estamos guardando os juízos que o Senhor ordenou. Aí, versículo 9. Mas, Senhor, o Senhor diz que se nós nos convertermos a Ti, e se nós guardamos os Teus mandamentos, e nós cumprimos então, ainda que nossos rejeitados estejam espalhados pelas extremidades do céu. Vamos olhar aqui a olho nu, aqui o céu. Trazer isso nessa figura de linguagem ainda. Que esse povo, que esse filho, que essa situação, que esse ser esteja espalhado lá, pelas extremidades do céu, de tão distante, de tão situação que pareça que não tem a solução, que não vai ter a conversão, que não vai ter a mudança, que não vai ter a cura, que não vai ter a restauração. Que você olha para o seu filho, que você olha para o seu esposo, e você olha, esse daí não tem mais jeito. Aqui ele está falando ainda, olha, que esteja assim, ó, espalhado pelas extremidades do céu.
de lá, de onde ele está, eu os trarei para o lugar que tenho escolhido e farei habitar o meu nome. Não importa onde está, não importa a situação que está, não importa as condições que está, não importa o que você está vendo. A partir do momento que nós nos colocamos na brecha aqui, como Neemias fez, a partir do momento em que nós entendemos que a causa é minha, como igreja do Senhor, a partir do momento que eu entendo que o filho do irmão é minha responsabilidade também, que eu também sou mãe daquele filho, que eu também sou irmão daquele irmão, que eu também sou pai daquele filho, a partir do momento que como igreja do Senhor nós entendemos essa responsabilidade e nós nos colocamos na brecha para orar, para jejuar, para chorar, como se fosse nosso, doendo aqui, ó, doendo aqui, irmãos, apertando aqui, irmãos. Labaxere andalas. A partir deste momento que entendemos isso como igreja, a luta da nossa irmã Janeide, a luta da nossa irmã Liliane, não é só dela, é minha, é nossa. E aí o Senhor diz que quando nós nos colocamos na brecha dessa maneira, não importa a situação, não importa onde esteja, está ouvindo, João Vitor, não importa onde esteja, porque a promessa do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida de cada um membro daqui, sobre cada membro da sua família, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu tio, seja de quem for, é nossa responsabilidade como igreja nos colocarmos na brecha para que os muros dessa família sejam restauradas, para que as portas dessa casa sejam restauradas, para que o templo se coloque de pé novamente. E o Senhor diz aqui, olha, vou trazer, vou ajuntar o lugar que eu escolhi para habitar o meu nome neste lugar. Não importa a situação, não importa a circunstância. Mas não é porque, queridos, que tem uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida, e que nós sabemos que Deus é fiel para cumprir, que Ele não é homem para mentir, que Ele não volta atrás uma vírgula daquilo que o Senhor nos prometeu, que eu vou sentar e esperar de braços cruzados, não. Deus prometeu, Deus vai cumprir. E a minha parte e a sua parte. Tinha a promessa de restauração após o cativeiro de Jerusalém? Tinha. Mas Deus ia descer lá do céu com seus anjos e ia restaurar o lugar. Deus ia mandar os seus anjos e ia lá tirar os escombros de Jerusalém. Deus ia descer do seu trono e Ele mesmo ia lá reconstruir o templo. Quem era a responsabilidade de quem, igreja? Minha, sua. A promessa de restauração existe. A promessa de cura existe. A promessa de salvação existe. Mas não é de braços cruzados, esperando a promessa de Deus, não. É orando e agindo. Não é na minha força, não é na sua força, não é no meu intelecto, não é no meu conhecimento, não são das minhas habilidades, não são. Porque elas são frágeis. Frágeis. Aleluia. Neemias soubendo daquela situação, ele falou, e agora? Eu preciso fazer algo para mudar isso. E sabe o que Neemias fez aqui, ó, no versículo 11? Senhor, por favor, Senhor, Deus, estejam atentos os teus ouvidos à minha oração. Senhor, e as dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Neemias falou, eu preciso fazer algo. Ele era copeiro do rei, ele falou, não posso ficar aceitando essa situação aqui de braços cruzados. Então ele ora a Deus e pede ao Senhor uma estratégia. E ele fala aqui, olha, Senhor, ouve a minha oração. E por favor, Senhor, me ajuda, me concede que eu seja bem sucedido hoje, diante do teu servo lá, perante aquele homem. Neemias ia se apresentar ali agora diante do rei.
E ele sabia que ele precisava de recursos, de estratégia, ele só não sabia como. Mas ele sabia que ele precisava agir para que Jerusalém fosse restaurada. E Neemias entende aqui que por ele mesmo ele não conseguiria. Então ele pede ao Senhor: Senhor, ouve minha oração, me ajuda diante do rei. Me faz ali diante dele ali, para que ele possa compreender. Até então, Neemias não tinha a ideia do que iria acontecer depois ali dali para frente. E no capítulo 2, numa festa ali, Neemias se apresenta diante do rei. E Neemias está profundamente triste ainda. Ele está triste com a situação de Jerusalém. Ele estava ali naquela festa servindo ao rei. Aí o versículo 2, capítulo 2. Eu esqueci de pedir para vocês ficarem com a Bíblia aberta, para a gente acompanhar um pouquinho. Eu pulei muita coisa aqui, muita coisa. Versículo 2. O rei me disse: Neemias, por que está triste o teu rosto? Não está doente? Só pode ser de tristeza de coração. Neemias sente uma tristeza tão profunda pela situação que a sua nação estava, que o rei olha para ele e fala: Neemias, como está abatido o seu rosto. E não é de enfermidade, não. É de tristeza de coração. E versículo 3. Eu respondi: viva o rei para sempre. Rei, como eu não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros do meu pai, dos meus pais, estão assoladas e tem as portas consumidas pelo fogo. E disse-me o rei: que me pedes então que eu faça por você, Neemias? Irmãos, Neemias era um cativo do rei, ainda que ele fosse um homem de alta confiança dele. Ele era um servo do rei. Ele era um cativo babilônico. Ele era filho desses cativos. A oração de Neemias e a sua dor e essa tristeza foi tão profunda em relação àquela situação de Jerusalém, que o Senhor incomodou o rei, a ponto de perceber a tristeza de Neemias e, mais que isso, perguntar para Neemias: Neemias, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Ele era servo, cativo. Por mais que fosse de confiança, era um empregado do rei. E Neemias fala: como é que eu não posso ficar triste sabendo a situação que está a cidade dos meus pais? E Neemias fala o que aqui? Então eu orei ao Senhor. Orei ao Deus dos céus. Irmãos, sabe qual é a maior dificuldade nossa como igreja? Para alcançarmos efetivamente as promessas do que o Senhor nos faz? A constância, irmãos. A insistência. A confiança. A perseverança. A continuidade. Eu até começo fazendo um jejum, mas eu paro, Fagner.
Eu até começo a fazer um discipulado, mas eu paro. Eu até começo a colocar ali que eu vou ler tantos versículos, tantos capítulos, vou ler a Bíblia, mas eu não continuo. Eu até começo a levantar de madrugada para orar por aquela causa, por aquela situação, porque nós vimos aqui que a promessa existe sim, mas que temos que fazer a nossa parte. Mas o que acontece? Eu não dou continuidade. Eu começo um propósito, eu não termino. Eu largo no meio do caminho. Eu começo a oração, eu não termino. Eu começo a meditar a palavra, eu não termino. Eu começo o meu culto diário, eu começo o meu culto domiciliário, eu não termino. Eu começo a ler a palavra com meus filhos, eu não termino. Eu começo a orientar meus filhos na palavra, eu não termino. Eu começo a orar com meu esposo, eu não termino. Eu começo a orar com os meus filhos, eu não termino. Eu começo a jejuar, eu não termino. Mas quer por terminado o fim da situação que está vivendo, quer por terminado o seu problema, quer por terminado a sua dor, quer por terminado a sua doença, mas não quer terminar o seu propósito diante de Deus, quer por terminado finalmente a promessa de Deus sendo cumprida nas nossas vidas, mas não quer terminar a minha parte, a sua parte. Aqui ainda diante do rei, Neemias fala, eu orei ao Senhor. E quando nós temos essa constância, irmãos, Deus nos dá a provisão de onde a gente menos espera, a estratégia de onde a gente menos espera, a ajuda de onde a gente menos espera, a porta se abre onde a gente menos espera, a situação acontece de onde a gente menos espera. Neemias aqui com seu coração sincero ali, ele falou diante do rei, e aí o rei fala aqui, ó, depois, olha, versículo 5 em diante. Rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo se acha merecer a tua presença, eu peço, por favor, que me envie ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu reedifique. Então o rei e a rainha estando assentados junto a ele, me disse, quanto tempo durará sua ausência, Neemias? Quando voltarás? Eu aprovo que você vá. Eu permito que você vá, mas eu quero você aqui juntinho comigo de novo. E daqui em diante, não vamos conseguir dar tanta continuidade de ler tudo aqui. O rei autoriza Neemias aí. O rei coloca aqui, olha. Eu vou te mandar cartas, versículo 7 do capítulo 2, para que mostre aos governadores de além de Eufrates, para que te permita passar e entrar em Judá. Também vou te mandar carta para Asaf, a guarda dos matas de Israel, para que te dê madeira, vigas, portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque boa foi a mão de Deus e era comigo. Quando nós nos colocamos na brecha desta maneira, queridos, com o propósito de restauração e cura, e quando o meu é singular, e o nosso, irmão, se torna plural, é minha situação, é sua situação, como Neemias fez aqui. E ele ora ao Senhor, e ele jejua ao Senhor, e ele se lamenta diante do Senhor, e ele vai lá e traz para ele a responsabilidade de que ele pecou, ele errou, ele falhou. E aí ele vai diante daquele rei, e o rei fala assim, você vai, eu vou te dar a carta para abrir as portas, você vai ter a madeira, você vai ter tudo o que você precisa, toda a provisão, todo o material que você precisa para que haja essa construção, para que haja essa reedificação. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós vamos ler aqui rapidinho em Efésios. Numa outra oportunidade nós vamos falar muito mais aqui dessa palavra, porque tem
profundidades, assim, irmãos, para a minha vida e a sua vida. Como liderança, no sentido de tudo, de todas as áreas da nossa vida. Jerusalém estava naquela situação por correção do Senhor. E às vezes passamos por situações, e abrindo um parênteses aqui, para as mães em especial. Existem situações que os nossos filhos passam para que haja a correção do Senhor. Mas a promessa é que o Senhor vai trazer de onde é que esteja. A promessa do Senhor é que Ele vai trazer para perto dEle, vai colocar no lugar escolhido e vai habitar o nome dEle ali. E não é fácil manter essa constância em oração e em jejum, mas nós precisamos. Nós conseguimos deliberar o nosso tempo para tantas coisas fúteis. Às vezes maratonamos quanto tempo numa série aí? Horas. Quanto tempo numa rede social? Quanto tempo ouvindo música? Quanto tempo conversando no WhatsApp? Quanto? E quanto desse mesmo tempo nós como mães estamos disponibilizando em orar, em consagrar e em jejuar pela nossa causa? O rei percebeu a tristeza de Neemias ali. E ele falou que ele orou ao Senhor. Irmãos, o nosso confronto não é diretamente com os nossos filhos ainda. Que tenha que ter sim a correção e a conversa. Se você quiser meditar, se tiver depois uma outra oportunidade de nós continuarmos aqui, lendo os próximos capítulos. Quando Neemias chegou diante de Jerusalém e viu a situação que ele estava, por 3 dias ele ficou em silêncio, estudando a situação do local, orando e jejuando a Deus, pedindo a Deus sabedoria de como agir ali. Os recursos já estavam todos disponíveis, mas como eu faria aquilo? Existem situações nossas, irmãos e irmãs, principalmente mães, que não é o confronto direto com os nossos filhos. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. E nós vencemos, irmãos, no silêncio da oração. Porque se nós lemos aqui em Efésios a armadura de Deus, a oração faz parte da armadura de Deus. E nós só colocamos a armadura porque nós vamos para a guerra. Nós só nos colocamos ali a armadura porque nós estamos dispostos a guerrear. E se você está disposto a guerrear, a oração faz parte da sua armadura. Neemias o tempo todo orou ao Senhor. Ele não confrontou diretamente quando ele chegou ali em Jerusalém. Ele ficou 3 dias em silêncio, orando e pedindo estratégia ao Senhor. Um parênteses aos filhos que estão aqui e estão ouvindo. O Senhor diz em Efésios também que você está cansado de ouvir essa palavra. Vamos ler? Para não ficar na minha palavra? É rapidinho, está acabando. Quanto tempo eu tenho, Fagner? 10 minutos. Abre aí. Espera aí, deixa eu ver, viu, irmão? Porque eu pulei tanta referência aqui. Aleluia. Efésios. Tá. 6. Efésios 6. Deus está falando com você de uma maneira especial? Eu queria muito trazer aqui uma mensagem toda florida, toda rosa para nós. Mas o Senhor mandou os espinhos, faz parte, irmãos. Faz parte. Porque não existe uma frase tão literal e tão verdadeira a respeito da mãe do que é mãe, ser mãe é padecer no paraíso. Não existe uma frase tão literal como essa. Efésios 6, versículo 1. Filhos. Vamos lá, eu não vou ler não. Tem algum filho aí que se reabilita em ler? Tem algum filho aí que tem coragem de ler? Pode ler.
Continua. Pode continuar. Amém. 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 Um versículo, uma vírgula. Por que Jerusalém foi a cativo? Por desobediência. Porque Jerusalém passou por toda a situação que passou por não obedecer os estatutos e os mandamentos do Senhor. Mas ainda assim, continuou sendo do Senhor. E aí que o Senhor fala aqui, que nós como filhos devemos obedecer aos nossos pais, honrar pai, honrar mãe. Primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para quê? Para que você vá bem, para que você seja bem-sucedido, para que você seja próspero, para que você seja abençoado. Sei o que estou falando? Não, olha aqui o versículo 3. Para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra. E querido, e jovem, e filho, não quer morrer cedo? Quer uma vida longa? Quer uma vida próspera? Quer uma vida abençoada? Não quer pagar o preço? Não quer ficar cativo? Não quer ter as suas portas destruídas? Não quer ficar embaixo de escombros como Jerusalém ficou? Honra pai e mãe. Respeite. Obedeça os mandamentos. Não sabe como? A palavra do Senhor é o norte, é a bússola. Ele ensina cada atitude nossa. Não é fácil o conflito de personalidades, querido, porque os nossos filhos não é uma extensão nossa, não é um clone nosso, não é igual ao nosso, nenhum dedo nosso tem igual a digital. Os irmãos podem ser gêmeos ali, idênticos, mas cada um tem a sua personalidade. Os nossos filhos não são extensão nossas. Eles são emprestados pelo Senhor. E cabe a nós a ensinar o caminho que ele deve andar, e cabe a nós, como os filhos, obedecer e honrar. Porque o primeiro mandamento com promessa, para que seja bem-sucedido, para que seja próspero, para que seja abençoado, para que te vá bem e principalmente para que seus dias sejam longos sobre a terra. O salário do pecado é mas o Senhor também fala. Porque às vezes a gente que é mãe, pai, a gente só lê só os primeiros versículos, né? A gente só lê honra o pai e a mãe, obedeça. E o versículo 4? Quem um pai para ler. Um pai para ler. E vós, pais, não provoqueis a ira aos filhos. O confronto direto, irmãos, às vezes geram guerras totalmente desnecessárias. Ali, talvez se Neemias já tivesse chegado e já chegando ali falando, olha, eu estou aqui, eu estou com a carta do rei, eu estou com a autorização do rei, eu estou com todos os materiais e nós vamos começar a edificação desse muro, bora trabalhar, bora colocar tudo para agir. Não. Por 3 dias, Neemias ficou em silêncio, orando ao Senhor, observando a situação e pedindo a Deus sabedoria para lidar com o conflito. Existem situações, irmãos e pais, que não é batendo boca, que não é discutindo, que não é provocando a ira do filho, que não é colocando o dedo na cara, que não é... Não, irmãos. O papel do filho é obedecer e honrar, e o papel dos pais é em sabedoria e paz, e não com ira, ensinar os estatutos e os mandamentos, exortar. Exortar.
É assim que nós vamos vencer essa batalha. É assim que nós vamos vencer cada situação e circunstâncias das nossas vidas. Assim, irmãos. Com sabedoria, com estratégia e com oração. Com jejum, com constância, com arrependimento, com lamentação. E principalmente, que é o maior significado desse ato aqui, com perdão. Jerusalém jamais viveria as promessas de restauração se o Senhor não houvesse os perdoado. Jamais. Se o perdão do Senhor não fosse liberado a Jerusalém, jamais nós veríamos, eu estaria aqui relatando para você a história de Neemias, que foi restaurar aquela cidade. Jamais. E para nós finalizarmos, Efésios também, capítulo 3. Efésios 3, 14 a 20. Paulo orando. Paulo estava o quê? Orando. Aqui estava dizendo aqui, ó, na minha Bíblia, Paulo ora novamente. Ele já tinha orado, ele orou de novo. E aí no versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Por esta causa me ponho de joelho, e eu compreendo a altura, a largura, a profundidade, a plenitude de Deus na minha vida, para entender, irmãos, para entender que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, querido, infinitamente mais, conforme Ele colocou aqui, conforme Ele se doou aqui. Coloque-se de pé que nós já estamos encerrando. Saia daqui hoje compreendendo que muito mais profundo, muito mais alto, muito mais comprido, muito mais largo são as promessas, são aquilo que o Senhor tem disponível para nós, como mães, como pais, como filhos. Muito mais. Meu Deus. Infinitamente mais, para fazer o que pedimos ou pensamos, infinitamente mais. E como foi aqui o ato de Cristo. E eu quero dizer também agora uma vírgula para nossos filhos. Porque a própria palavra do Senhor fala que ainda que uma mãe, é impossível uma mãe esquecer do seu filho que gerou e amamentou. Impossível. Impossível. E ainda como mães, às vezes falhamos e erramos ao confrontar os nossos filhos por falta de sabedoria, paciência, perseverança, domínio próprio, paciência. Não é fácil. Não sei quais os traumas, não sei quais
as bases que nós tivemos nas nossas criações, e às vezes nós refletimos isso também para os nossos filhos. Não sei qual foi a realidade do seu lar, da sua infância. A realidade daquele povo de Jerusalém era completa destruição, mas chegou ao ouvido de alguém que se comoveu e se colocou na brecha para que houvesse a restauração. Estava em completa miséria. Nós lemos aqui no capítulo 1. Miséria, irmãos. Destruída. Eu não sei como estão as suas relações. Pais e filhos, filhos e pais, mães e filhos. Não sei. Mas eu sei que a palavra do Senhor para nós nesta manhã é que hoje o Senhor Ele restaura as suas forças aqui, ó. Como nós lemos aqui. O Senhor Ele coloca aqui. Para que, no versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória conceda que sejam fortalecidos com poder. Que nessa manhã possamos ser fortalecidos com poder. E acima de tudo, como eu coloquei aqui, que às vezes você possa se perdoar, porque erramos e falhamos como mãe, como pai. Para que também você se possa perdoar, porque também erramos e falhamos como filho. Porque não honramos, porque não obedecemos, ou porque como pais provocamos a ira. E tudo bem, acontece sim. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tem ali a condenação, superabundou o perdão. Não importa as nossas razões, se temos elas ou não, mas que hoje possamos chegar para os nossos filhos e para nossos pais num dia tão especial que é o Dia das Mães. Quantos filhos não estão podendo comemorar essa data? Essa pandemia dizimou tantas vidas e nós temos a oportunidade. E às vezes o orgulho nosso em achar que somos autossuficientes não permite a gente enxergar os detalhes dos dias. E os dias passam, irmãos. O ano passado, eu estava com o Theo no forninho, nessa mesma data. Ninguém sabia ainda. A gente falou só depois. E hoje eu estou aqui com meu filho no colo. Já vai completar 6 meses. Já vai completar 6 meses, porque a promessa de Deus se cumpriu na minha vida, entende, irmãos? Que nessa manhã você se silencie diante desta causa, no confronto direto verbal. Mas não silencie a sua oração, a sua lágrima e seu jejum diante desta causa, que você venha ser fortalecido. E que acima de tudo, você possa chegar até o seu filho e pedir perdão para ele pelas vezes que provocamos a ira, tentando acertar e corrigir, não por maldade. E como filhos, chegar diante dos nossos pais e pedir perdão pelas vezes que nós não honramos. Deus poderoso. Porque senão seus dias vão ser curtos. Amém? E que nessa manhã você venha sair diferente da maneira que entrou aqui. Senhor, agora nos colocamos, Senhor, para realizar esse ato simbólico, Senhor, a qual o Senhor se entregou naquela cruz pela redenção dos nossos pecados, restauração, salvação, cura, por amor incondicional. Que possamos sair daqui desta manhã transformado no Teu sangue, lavado e purificado no Teu sangue. Que possamos, Senhor, entender que o véu se rasgou e que nós temos acesso direto ao Senhor. Que possamos ser fortalecidos, o homem interior pelo Teu Espírito, e que as Tuas promessas de salvação se restaurem. Que possamos ter, Senhor, sabedoria, entendimento e estratégia, e que possamos ter constância em oração, em jejum, em nome